Então, pessoal, enquanto a Ana entra, acho que praticamente todo mundo conhece, mas é uma advogada fantástica, uma mulher forte. Não conseguiu, Ana? Peraí, vamos tentar de novo. Agora, aguardando Ana Luísa. Olá! Olá, boa tarde, minha amiga advogada, fantástica, poderosa. Ah, tudo Tudo bem, bom? Dani? Oi, Tudo. pessoal. Boa noite a todos. Agora é minha vez aqui de ajeitar esse recurso que a gente tem para nos ajudar. Vou tirar o óculos para a gente não ter tanto brilho. Tudo bem? E tudo bom. Ana querida, enquanto tu ajeita, eu vou dizendo que é uma honra te ter aqui. Eu fico sempre orgulhosa de ser tua amiga, além de tudo, né? Porque eu te acho uma mulher inteligentíssima, uma profissional fantástica e super posicionada. Admiro muito. Digo isso publicamente aqui. Então, eu gostaria que tu te apresentasse um pouquinho, tu falasse um pouquinho de ti antes da gente começar a conversa. Que bom. Dani, para mim é a realização de um sonho. Você sabe que participar de lives é uma novidade na minha vida. E ao longo do último ano eu tenho prestigiado o teu trabalho e o teu crescimento nas redes sociais. Olha aqui, quis cair. E, de certa forma, foi um estímulo para mim ver que nessas plataformas, nessas redes sociais, a gente poderia ter uma troca muito boa, muito qualificada. Então, você foi um grande estímulo para mim. Eu também super te admiro. A nossa amizade começou Não de pode uma falar. maneira mais formal, né? E a conexão pelo reconhecimento uma da outra nos levou a manter essa amizade independente dos vínculos e formalidade que a gente manteve no passado. Então, é um prazer, me sinto de estar aqui por ser você, tá? Já te agradeço. Pessoal, Querido. vocês me perdoem aqui esse Lightroom, que ele tá me traindo. Eu vou tirar o suporte e assim eu não preciso mais me preocupar que ele vá nos incomodar como ele está fazendo agora, tá? E sabe que o meu Bom, também resolveu ficar meio desnucado aqui e eu não consigo, eu tenho que ir atrás de outro, porque não dá nem tempo de mandar arrumar, estou sempre usando, já iniciando um assunto em função, né, da mudança digital que aconteceu, já vinha acontecendo há muito tempo, e agora em pandemia a gente quanta coisa mudou, até esses acessórios que nos ajudam, a gente vai se adaptando. O que a gente está é fazendo hoje é uma adaptação, né? isso. E eu venho percebendo, já introduzindo o assunto, tanta mudança. A gente pode falar em pandemia, mas eu, aos meus olhos, e tu pode discordar de mim, eu acho que a pandemia ela só acelerou um processo, claro, fez a gente se adequar um pouco mais a um processo que já estava iniciado. Porque as tu falou assim, ao longo deste último ano, te acompanho. E se tu lembrar, eu iniciei com um canal no YouTube, iniciei com essa necessidade de falar sobre a minha área em junho do ano passado ainda, a me adaptar a esse mundo digital, muito antes de começar a pandemia aqui para nós. É Então, verdade. eu já vejo uma mudança comportamental há mais tempo. Agora sim,
na pandemia, tudo ficou conectado, né? É. O trabalho, a família, tudo. A gente estava falando antes, né, que existe, eu fiquei pensando, existe o lado bom e o lado ruim. Depende de como a gente usa em tudo Isso na mesmo. vida. O bom é a gente poder estar aqui agora, poder ter troca, ter acesso a mais cursos. Daqui a pouco eu tenho família lá em Camboriú, né? Tenho também minha mãe, meus avós, enfim. Quando eu vejo, eu estou em chamada de vídeo com eles. Tem uma série de coisas boas. Por outro lado, e aí a gente entra no nosso assunto, muitas vezes está sendo mal usada a internet. Tanto no seio da família, quando às vezes eu confesso, eu vou só tirar o volume que eu esqueci aqui, deu, silenciei. Que eu confesso, às vezes na minha casa eu me dou conta, sou eu e minhas duas filhas, quando a gente vê, tá cada uma no seu celular, né? Então é um uso mais complicado, às vezes, que a gente tem que dosar. Quando a gente está presente, a gente pode estar presente na internet. E tem o uso nos relacionamentos. Antes de te passar a palavra, eu lembrei de um comentário quando eu fazia o curso de sexualidade. Imagina, foram 3 anos de curso, 3 anos e meio, e eu já me formei há 6 anos, 5, 6. Bem, naquela época eu lembro que a gente comentava, e a Cristina Werner, minha professora, dizia: olha como ampliou o nosso mundo e nossa chance de conhecer pessoas. Naquela época ela já dizia: antigamente a gente se relacionava afetivamente com quem as nossas pernas alcançavam. Era o vizinho, era coisa mais rural, era quem tinha terra próxima. Depois foi onde o cavalo, aí começou também onde o cavalo alcançava, a carroça, o carro. E agora tem esse lado que eu acho bem positivo. A gente pode ter, sim, eu acredito nisso, uma relação afetiva com pessoas em qualquer lugar do mundo. Não existe mais limite. O que pode ser bom, mas pode dar margem, e agora entro, te passo a palavra. Doutora Ana Luísa, a senhora, ó, a Ju aí, a Jana nos mandando oi. A senhora quer nos explicar o que é a tal da revenge porn? Claro. Bom, na advocacia a gente trabalha bastante com o fenômeno social e no meu caso especificamente, como eu trabalho bastante com o direito de família, a gente tem visto toda essa evolução que tu bem mesmo falaste, de uma maneira, é uma onda, é um tsunami que veio para as nossas vidas com os aplicativos de namoro e com as redes sociais, né? Nós nos relacionávamos até onde a perna alcançava, como tu disseste, nós somos de uma geração que viveu a troca de cartas, Sim, bilhetes, telefonemas, né? Alguma viagem. E essa tecnologia nos pegou numa dobra ali nos anos 90 e acabamos entrando e curtindo e aprendendo a lidar com ela. Nós não podemos dizer que a nossa geração vive a tecnologia ou a geração das nossas filhas ou a geração das pessoas mais novas, muito mais velhas. Toda a humanidade é contemplada com os benefícios da tecnologia em todas as áreas. Em tempo de relações líquidas, em tempo de amores líquidos, ou seja, relacionamentos afetivos fugazes ou não, a tecnologia certamente vai estar presente, né? Então, tudo que é bom tem o seu lado ruim. E a gente ainda tateia, nós não temos regulamentação, nós ainda não temos tradição no uso de aplicativos e de redes sociais. Então, a gente está aprendendo um pouco olhando para os países que já têm uma tradição maior e um pouco as decisões no campo e no meio jurídico ocorrendo
quando o Poder Judiciário é provocado ou quando alguma personalidade, alguém bastante famoso tem algum evento e a gente, por curiosidade, acaba vendo, né? Então, com essa pequena introdução, eu gostaria de dizer que é muito normal que as pessoas troquem mensagens de vídeo, mensagens com conteúdo sensual, erótico, aquilo que os americanos chamam de sexting, que é o compartilhamento de imagens, vídeos de conteúdo sensual ou de caráter de sedução, de forma consentida por ambos, né? Nós temos aí o Snapchat, o Facebook, o Instagram e tantas outras plataformas que têm recursos diferentes, inclusive, para que certas imagens ou certos vídeos eles apareçam e depois eles desapareçam, né? Explode, alguns dá para fazer o print, outros não. Onde que a gente entra? Qual é a importância do reconhecimento desse fenômeno na nossa vida? Bom, ou você vai usar esse recurso nas suas relações afetivas, ou os teus filhos vão usar, ou você já usou. É inegável. É difícil você conhecer alguém que não tem uma rede social. Entre casais de muito tempo de relacionamento, essa prática também é comum. E muito mais, Dani, muito mais nas gerações que estão chegando aí com 12, 13, 14 anos. Por mais que nós tenhamos uma amizade, um comportamento assim bastante incisivo com o controle das redes sociais, nossos filhos, a gente não tem como saber o que eles compartilham, né? Exatamente. Então, aqui em casa a gente costuma dizer que uma vez que pisou no mundo da internet, nunca mais sai, não tem como tirar. Por que isso? Porque no Brasil nós não temos o direito ao esquecimento. O que é a vingança pornô, que é o título da nossa live? O que é isso? Bom, esse sexting, o ato de compartilhar imagens, cenas, fotografia de conteúdo íntimo, ou como a nova Lei Geral de Proteção de Dados diz, de conteúdo sensível, ela é válida desde que os participantes tenham concordância no compartilhamento e certamente existe uma cláusula implícita, não dita, mas que deve ser muito esperada por todos aqueles que trocam esse tipo de conteúdo, é o da sigilosidade, né? Um casal que faz um filme de si mesmo, se faz fotos, ele certamente faz isso para consumo próprio, consumo interno, né? E cada dupla, cada trio, sei lá quantas pessoas dividem conteúdo, mas com uma regra não dita ou às vezes dita, que aquilo fica entre eles. O que é a vingança pornô? A vingança pornô é um termo, foi criado nos Estados Unidos após se verificar que algumas pessoas, com o término do relacionamento ou por algum motivo de insatisfação do relacionamento, compartilha imagens, vídeos e conteúdo de teor sensível sem autorização da outra parte, com o intuito malicioso de difamar, expor e fazer com que a pessoa com a qual ela tinha uma relação de confiança se sentisse agredida. Não é um lapso e não se trata também de um engano, um defeito técnico. Tem que haver a intencionalidade de magoar. A gente vê hoje em dia, lamentavelmente, nos processos de dissolução de união estável, nos processos de divórcio, inúmeros casos onde as partes chegam com a demanda de medo de que algum conteúdo
ocasional ou costumeiro trocado entre as partes, seja exposto pelo ex-marido, ex-esposa, ex-companheiro, ex-namorado ou ex-nada. Alguém que você teve a iniciativa de compartilhar conteúdo íntimo. Ana, tu tens percebido... deixa eu só fazer eu estava lembrando agora, é tão recente isso, essa exposição e esse boom, né, de se falar, que tu sabe que quando a gente teve a ideia, quando trouxe a ideia de fazer essa live com esse tema, eu até fui atrás de procurar algumas coisas mais, algumas pesquisas atualizadas do campo emocional, das consequências emocionais, né, da vingança pornô, da revenge porn. E tu sabe que eu quase não achei ainda na área da psicologia. Aparecia muita coisa do campo jurídico, mas quase nada da minha área. Para nós, ainda é o que a gente vê na pessoa, o que a gente deduz das consequências, né? E que a gente já viu, eu já vi alguns casos de pessoas que foram expostas assim. E a gente vai tateando, mas não existem grandes pesquisas. Então, eu fico imaginando o quanto não deve aparecer nos escritórios de vocês, e até tenho a curiosidade de perguntar aqui em Passo Fundo, na tua realidade, tu já tens tido acesso a casos assim, de que aconteceu, né, de que pessoas te procuraram porque foram expostas, e como lidar? Quais são os recursos jurídicos de proteção? Eu posso falar sobre o estado do Rio Grande do Sul, porque eu não gostaria de falar da atuação dentro do meu escritório pela questão de sigilosidade. Mas no estado do Rio Grande do Sul... Se havia já por aqui. No estado do Rio Grande do Sul já são inúmeros julgamentos de vários casos no direito de família e no direito penal, envolvendo atos que ferem leis que nós já temos para a proteção das pessoas que são vitimadas por esse tipo de comportamento. Antes de responder a tua pergunta, eu gostaria de dizer que não é preciso ir longe, né, Dani? Eu, você, qualquer uma das pessoas que está aqui entrando na sala, qualquer um se sentiria extremamente humilhado em ter um conteúdo íntimo que foi exposto para alguém de suma confiança para ser objeto de chacota de terceiros, não sei mais o que, né? Nós temos casos históricos no direito de suicídios motivados após o compartilhamento não autorizado de imagens. Nós temos uma pesquisa já bem grande do aumento da taxa de suicídios entre jovens, especialmente meninas, e desse grupo de meninas, um número muito expressivo de vítimas desse cyberbullying, desse revenge porn, né? E nós temos já bastante pesquisas em andamento de dados numéricos. Tá? Então, a gente pode dizer uma coisa certa, ninguém vai duvidar, que é muito triste isso. E por mais que o direito atue, e a psicologia também, dando um ressignificado, ou punindo as pessoas, ou até mesmo tirando das redes sociais esse tipo de material, eu acho que a vida desse cidadão e dessa cidadã nunca mais vai ser o mesmo. Né? É um mal, assim, de uma dimensão que eu não desejo para ninguém, muito menos para alguém que seja menor de idade, que não tem condição de dimensionar as possibilidades de prejuízos e problemas que ela vai ter ao compartilhar um nude, né? A gente não tem essa segurança para os nossos filhos ou para as pessoas que não tenham essa dimensão, essa vivência toda, tá? Ana, só vou te interromper um pouquinho. Eu estava olhando, realmente,
as maiores vítimas, 95%, de 90% a 95% das vítimas são mulheres, jovens, com idade, né, da adolescência até 25, no máximo 35 anos, estou falando do contexto geral, Sim. e que 51% das mulheres que sofreram essa divulgação pelo menos pensaram em suicídio. Esses dados eu encontrei na internet. E aí a gente fica pensando bem isso que tu falou, que a gente tem uma esfera da vida da gente, que é a esfera do privado, e a esfera do público, da vida pública. E a do privado é aquela em que a gente, às vezes mais a gente ainda, que a gente pode se soltar, que a gente pode relaxar. E esse já é privado porque a gente não quer compartilhar, a gente compartilha no público o que é a nossa intenção de compartilhar, mesmo com essa vida de redes sociais, ou principalmente com ela, que a gente vê mundo cor-de-rosa por aí, né? Ninguém de nós vai provar, vai expor as dificuldades. E aí, a hora que tu vê alguém que tu confia, porque eu vejo que a gente fala, às vezes até meio julgando. A gente mesmo, se a gente pensar, a gente diz assim, putz, a fulana não se deu conta e postou, que rachada, né? Só que se tu pensares assim, ó, primeiro, tem inúmeros casos, o leque é muito amplo. E aí eu comecei a pensar em me colocar no lugar de cada uma destas mulheres, já que são mulheres, desde a menina até a mulher, como tu disse, que está num relacionamento de anos, e aí eu falando como sexóloga, tá? Aí o lado mais específico. A gente fala tanto em erotizar as relações íntimas, em trazer a vida sexual, em apimentar assim, não deixar cair na rotina. E se a gente pensar nesta mulher, por exemplo, que já tem um relacionamento de anos e que daí com a sua parceria, agora eu vou falar aquele casal, mas eu digo porque geralmente é exposto por homens em casal homem e mulher o que mais aparece. Eu não vou dizer assim parceiro ou parceira, porque é mais típico que o homem faça essa vingança. Então, assim, essa mulher tá lá no relacionamento íntimo, se dispondo a fazer algo, começa com o texting, né, que é com o sexting, que é sexo, mas mais texting, e aí começa nisso para, ai, de noite, querido, hoje vai ter... E começa a pimentar para deixar o relacionamento melhor. Então, ela se desnuda de corpo e alma. E aí, quem olha com esse olhar quando a gente olha com esse olhar de crítica, a gente não pensa num contexto como esse, por exemplo, eu estou pegando o primeiro mais privado, e daqui a pouco acaba essa relação, e eu fico pensando o tamanho da sensação de traição, que passa de qualquer traição conjugal, traição com outra pessoa, para traição de expor a sua integridade que essa parceria tenha feito. Fazendo outro recorte, uma mulher, a gente fala das adolescentes, né? Mas uma mulher, agora vamos entrar no período de pandemia, aí todo mundo tem a sua pulsão sexual, tem a sua libido, e isso é saúde, né? E aí, eu não estou aqui fazendo bandeira, viu? Eu estou só contextualizando. Que daqui a pouco começou a conhecer uma pessoa, vai ficando mais íntimo, menos íntimo, a pessoa se leu, tá mais carente ou não, mais fogosa, menos fogosa, e acontece de mandar um nude, ou às vezes não são, o pior é o nude, mas às vezes também são as mensagens eróticas que ela manda, são expostas, e a gente diz, putz, olha o que essa mulher fez, né? E aí a gente chega, então se as adultas caem nisso, eu fico imaginando, e eu trabalho muito com adolescentes, quando as adolescentes que ainda estão na fase da insegurança, na fase de querer ser olhada, da autoafirmação, das grandes paixões, que delas ficam hoje, já é o amor da vida delas, e o cara pede a tal da prova de amor, então me manda uma foto tua, me manda um nude. E ela cai nessa.
Claro que a gente vai incentivar, vai fazer um esforço diário de controlar todos esses fatores, de falar para essas pessoas, de orientar principalmente os adolescentes. Mas eu trago tudo isso também porque eu fiquei pensando no nosso olhar, como tu não pode que tu é advogada, eu posso porque não tem nada a ver com isso. Aconteceu uma atividade próxima a nós, que houve a divulgação de sexo entre um homem e duas mulheres. Todo mundo sabe do que eu estou falando aqui. Aí eu ficava ouvindo os comentários, me mostraram quando eu estava na academia. E eu fiquei chocadérrima, te confesso, que eu ouvi assim: olha o olhar, tipo esse olhar de puta dessa, olha esse olhar, olha não sei o quê. O cara é um garanhão. A diferença, então assim, o cara pode, para ele é quase que um troféu se para ele vazar. E para nós mulheres, o risco de o medo do julgamento, do acabar com a vida, minha imagem privada no público, daqui a pouco elas ficam, eu nunca mais vou conseguir ter uma pessoa porque vão me olhar achando que eu sou a puta. Isso eu li no depoimento de uma também. Não vou conseguir trabalho. Eu viajo, teve uma moça que eu li o depoimento, eu viajava para outros lugares e dizia, tu é a moça da foto. E aí chega nesse ponto de depressão, de se encolher, de se sentir julgada, que leva, inclusive, ao suicídio, porque há uma desesperança muito grande. Dani, que, Diga. que colocação perfeita que você fez, muito bem descrita a realidade que a gente está vivendo. Por um lado, essa pesquisa que você menciona é muito verdadeira, inclusive no caso boca a boca que você ouve falar. Você não ouve uma história de alguém que compartilhou de um homem chorando, se trancando em casa, chateadíssimo, envergonhado, por ter passado por isso. Isso não faz parte da nossa cultura. Por outro lado, uma mulher, seja ela quem for, ela vai ser massacrada, desde as melhores amigas, familiares, filhos, pais, trabalho, em qualquer ambiente, de alguma maneira, o fato dela ter participado de uma troca de mensagens desse tipo faz dela uma culpada, uma protagonista da própria falta de sorte. Jamais vai ser considerado a questão do respeito, o direito à intimidade, o direito à individualidade, esse próprio contexto que você muito bem assinalou, que as mulheres vivem eternos paradoxos, né? Se de um lado nós temos a revolução sexual já, um dado histórico do século passado, e uma certa autonomia e uma certa liberação de viver em função ou em razão de um homem, desde lá da Simone de Beauvoir. Por outro, nós temos meios de censura e de punição cada vez mais especialistas nisso, sendo o julgamento da internet uma das grandes causas de sofrimento das mulheres. E aí a gente pode falar de muita coisa, desde a nossa autoimagem, como você disse, do ambiente público, aquilo que a gente quer mostrar, mesmo com maior capricho, maior intenção, mesmo com uma assessora de mídia ou de redes sociais, você vai ser julgada porque de alguma forma não está tão bom como deveria ser. É o funcionamento da cabeça da nossa cultura brasileira, né? Então, isso tudo que você falou tem muito a ver com a verdade, tem muito a ver com o que a gente vê no dia a dia. De que forma nós podemos nos prevenir disso? Se até da mulher de 60, 70 anos que vive a sua sexualidade, a sua liberdade na velhice, na terceira idade, desde a criança, 11, 12, 13 anos, que tem o seu celular e, de uma forma inocente, vai sendo levada a ter esse tipo de compartilhamento.
Em primeiro lugar, depois que isso for divulgado, além do círculo que as pessoas que são participantes querem que seja divulgado, aquilo tudo que se fará vai ser pouco perto da impossibilidade de reparação do estado anterior e da dor, enfim, tudo aquilo que a gente está falando. O que nós devemos cuidar? É difícil fazer a prova, né? Então, se você fizer o compartilhamento de conteúdo sensível, evidente, tente fazer isso de uma maneira que você julgar com pessoas seguras de forma segura. E isso vai do julgamento privado de cada um. Em caso de compartilhamento proposital, você tem que imediatamente fazer um boletim de ocorrência online, que você faz em sua casa, e depois você deve ir a um tabelionato para fazer uma ata notarial com os conteúdos que estão sendo divulgados. Lembrando, os documentos no tabelionato, eles são públicos. Então, você tem direito, conforme algumas regras do direito notarial, a pedir sigilosidade dessa ata notarial que você está fazendo. Uma outra providência, se você tiver condições de fazer, é gravar num CD ou é mandar que alguém faça uma cópia do que está sendo compartilhado, porque esse compartilhamento, lembra, nem sempre ele vai ser nu e cru. Ele pode ser editado, ele pode ter legendas, ele pode ter montagens, ele pode ter ocultação de alguma parte do rosto ou do corpo, ou ele pode ter, como nós temos tecnologia para isso, colocar uma fala numa pessoa que está conversando que não é a fala dela. Então, no momento em que o vídeo ou foto for manipulado, você tem que documentar isso através de um print, ou alguém grava para você, e você tem que juntar lá no inquérito policial, tá? Uma coisa que você pode fazer, considerando que essa é uma violência que também tem previsão legal na Lei Maria da Penha, é uma violência muito séria e ela já é prevista como violência doméstica a ser protegida pela Maria da Penha. Você pode, ao registrar o boletim de ocorrência, pedir que a delegacia faça a apreensão do material na casa ou no escritório ou no local de trabalho do agressor. Pegando o HD ou tomando providências para retirar o celular. Se eu pudesse fazer uma orientação profilática, eu diria que a pessoa, tão logo não estando nesse relacionamento de uma maneira absolutamente segura, ela já negocie que se apague dos dispositivos eletrônicos, fotos, vídeos e imagens, e que na lixeira também seja apagado. Se alguém aqui que está participando da nossa live tem outros recursos de informática para compartilhar sobre o banimento de imagens e vídeos, nós agradeceríamos muito que compartilhasse. Né? Então, se você mandou ou recebeu ou filmou, enfim, se tem conteúdo sensível que envolva você, isso também está previsto em leis específicas, na Lei Maria da Penha e na Lei Geral de Proteção de Dados. Se você tiver esse conteúdo específico que você ache que está vulnerável, faça a pessoa apagar, colocar na lixeira, tome providências. Porque uma brincadeira ou um jogo erótico que pode ter sido muito bacana em determinada época da sua vida, depois pode não ser mais. E a maldade humana, ela é infinita, nós sabemos disso. Então, esse é o fenômeno da vingança pornô e você deve se ater muito aos perigos que você corre, e principalmente com os menores de idade. É aí que me preocupa mais. Porque eles... Bom, primeiro, só complementando, eu diria, ouvindo tudo isso que a Ana falou, caso você seja vítima da revenge porn,
procure um advogado, uma advogada da sua confiança. Porque esta pessoa, eu indico, claro, alguém assim muito especial, minha amiga Ana Luísa de Freitas, que sabe muito disso, mas é interessante porque eu fiquei te escutando agora de verdade. A gente brinca com coisa séria, eu brinco com coisa séria muito. Eu fiquei te escutando, Ana, quando tu deu as dicas, e fiquei pensando, meu Deus, é um monte de coisa para gente que é leiga pensar. E nessa hora em que a pessoa está tão atordoada, tão fragilizada, completamente vulnerável. Aí ter alguém que pegue pela mão e diga assim, não, não, eu sei o caminho. Vem cá, não vou conseguir reverter esta dor, mas vamos pelo menos remediar dentro do possível, que é isso que a justiça pode fazer. E dar uma contenção para quem efetuou o ato de divulgar. Porque a gente não pode esquecer uma coisa quando estavam de bem, fizeram um jogo erótico, aquilo tudo que eu falei antes. Mas a pessoa, tu até um dia comentou assim, tá, mas por que que fazem isso? Né? O que que leva uma pessoa a ter uma atitude dessa? E, na verdade, a pessoa que toma uma atitude dessas é alguém que já tem uma índole, né? Porque tem dois focos, o principal é a vingança, mas tem gente que é por fetiche. Tem os fetichistas, exibicionistas, que daí, e até tem o prazer sádico de ver o outro mal, né? Então pode ser de ambas as maneiras, mas é proposital de ver outra pessoa mal sofrendo, tu me fez sofrer com me dispensou, não interessa o que houve. Eu vou te fazer sofrer 3 vezes mais, 10 vezes mais. Então, às vezes, essa pessoa que tem essa tendência precisa de uma contenção externa, até para que não faça novamente com outras mulheres em outros relacionamentos. Claro, perfeito. E quanto ao adolescente, eu concordo contigo, eu acho que qualquer uma de nós, as gurias, que eu vi aí um monte de amigas e conhecidas, qualquer uma de nós que passasse por esse processo, eu até associei, quando eu falei do público e do privado, eu fiquei pensando com uma sensação de luto, como se estivesse morrendo a minha imagem virtual, a minha imagem pública, um pedaço de mim morre. O meu pedaço confiante, o meu pedaço confiante em mim, confiante no outro, né? E se para qualquer uma é doído, imagina para uma adolescente, que é a fase de fazer, reforçar sua identidade, a sua autonomia, a sua independização e a sua sexualidade. Que ali está sendo alicerçada essas primeiras experiências vão ser a raiz, a base para as experiências futuras. E daqui a pouco, uma menina dessas que tem, às vezes, é uma foto que não aparece um seio, mas que é danosa a imagem, a segurança, e vai ser aquela menina que vai se fechar, se encolher no seu desenvolvimento pessoal, da autoimagem global e principalmente da autoimagem sexual. E aí vai ter também, provavelmente, problemas na sexualidade em si, no ato sexual no futuro, pode dar inúmeras consequências nesse sentido. Então, sim, o poder, qual é o recurso que nós, como adultos, temos? Só a fala. Né? A gente só, porque não tem mais como tu pegar um celular de uma filha e ficar, o que tu tá fazendo? O que tu não tá fazendo? Existe, né? O campo, e mesmo que se fizesse isso, vai chegar aquela hora que tu tá dormindo, que tu tá, e elas estão lá, não interessa, o que a gente pode fazer é a instrução. É a instrução, é a escuta de que pé tá, como é que tá a tua vida, e falar e dar exemplos. Eu gosto muito, quando acontece alguma coisa que eu fico sabendo na rua, trago, estamos almoçando, já comento na mesa, já introduzo o assunto, para ir debatendo em casa com as filhas sempre que possível. É o recurso mais
protetivo que a gente tem nesse sentido, mais preventivo, eu acho. E olha que maravilha, uma participante muito especial colocou aqui. Para quem troca nudes com mais de uma pessoa, tem a edição de colocar o nome da pessoa para quem mandou, escondido na foto com a mesma cor de fundo. Assim, se vazar, pelo menos se sabe quem é o agressor. Que maravilha, Lina! Eu vou agregar esse conhecimento nas minhas próximas lives. Obrigada por ter compartilhado isso. Aprendi agora. Eu não sabia, deixa agora ser coruja, né? Por que eu morro de orgulho dessa minha filha? Obrigada, eu morro das duas, mas quando eu ouço, eu tenho que falar na hora da que se manifestou. Obrigada, filha, adorei. Fiquei tão faceira quando ela disse que ia estar nos acompanhando, Ana. Que coisa boa, adorei também. Ideias do TikTok, mãe. O que eu quero dizer assim, ó, eu tive já uma oportunidade na escola de líderes para falar, ter uma troca de ideias sobre esse assunto. Eu convido todas e todos que estão aqui assistindo e pensem na gente com 14, 15 anos. Pensem na gente eventualmente dirigindo, eventualmente bebendo, eventualmente numa festa, eventualmente A, B, C, D, F, G. Pensem na nossa geração lá nos anos 80, 90. Agora pensem, minhas queridas amigas e amigos, tudo isso documentado por celulares. Nós, com aquela nossa rica consciência e maturidade dessa idade, como teria sido os registros da nossa adolescência? Não é preciso dizer nada. Hoje, eu aqui, com a idade que eu não tenho um passado virtual. Eu tenho fotos e eu tenho testemunho das amigas e familiares que viram minha vida. É isso, essa é a nossa história. Agora, essa geração que está chegando aí, essa geração que vai ocupar, por exemplo, cargos públicos nas eleições de 2022, vai ser a primeira geração que vai ter tido todo um histórico de adolescência e de passado registrado em redes sociais e dispositivos eletrônicos. E aí? Como é que vai ficar? Tudo é bonito, tudo é maravilhoso, tudo é motivo de orgulho. Os contextos vão ser trazidos. Você falar uma besteira, uma brincadeira não politicamente correta, como é que vai ser isso na vida, na nossa vida, hein? Alguém vai me contratar, eu tenho certeza, faz parte, isso é relatado para mim. Olha minhas redes sociais. As pessoas se pesquisam, as pessoas se procuram, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no LinkedIn. As pessoas buscam referências. As referências podem ser pessoas próximas ou pode ser o que está exposto, né? Então, assim, ó, se você for pensar bem, a gente está documentando, nós estamos documentando de alguma maneira o nosso dia a dia, uns mais, uns menos, alguns com maior privacidade e outros com menos. Exatamente o que eu documentei hoje é o que eu quero. E agora eu não estou mais falando de conteúdo íntimo. É o que eu quero que seja a tradução da minha persona daqui a um tempo? A advogada Ana Luísa, o que ela posta hoje, aquilo que os algoritmos trazem para mim e mandam de mim, é exatamente aquilo que eu quero que venha à tona daqui a 15, 20, 10, 5 anos? Então, são ponderações que a gente faz em todos os sentidos, não só do mau uso do conteúdo íntimo, mas em todo o sentido da vivência que nós temos com redes sociais. Nós estamos aprendendo. Nós temos pouca regulação no Brasil. A lei do Marco Civil, nós temos algumas leis esparsas que protegem, e a LGPD agora, que entrou em vigor em agosto, é bastante potente nesse sentido, mas
mais do que leis, um povo tem que criar a cultura do conhecimento. Perfeito. Nosso país tem leis para todas as hipóteses, e nosso país tem uma produção legislativa altíssima, mas a cultura do proibido, do permitido, do que é moral, mas não é bom, do que é imoral, mas hoje é legal. Como é que funciona os códigos de conduta das famílias, dos casais, da sociedade? Isso é uma constante transformação e construção. E nessa vivência que todo mundo tem em afetividade, em relação amorosa, fugaz ou não, existe a troca de mensagens e de imagens e conteúdo íntimo. A grande maioria não é mal usada. A grande maioria, ela é arquivada, ela é deletada. Né? Nós não estamos assim no inferno absoluto, mas existem inúmeros casos de mau uso. E é sobre isso que a gente está falando aqui. Ana, querida, é por isso que eu te admiro tanto, minha amiga. É por essa recíproco. e outras, e não, sabe que eu não rasgo seda, tu me conhece já o suficiente para saber que eu só falo o que eu realmente sinto e penso. Quando tu fizesse esse exercício agora, de voltar no tempo, e é fantástico, eu cheguei a ficar arrepiada, assim, pensando a Daniela adolescente, e acho que cada uma pensou em si. Quantas coisas, eu já pensei, graças a Deus que não tinha celular e internet naquela época. Porque, sério, quanta coisa a gente não gostaria que viesse à tona. E nada. nós fomos... É verdade, com o mínimo possível. Olha, a mãe tá aí na live, estava aí nos elogiando, que tu conhece ela bem. Então, assim, não, mãe, brincadeira. O mínimo possível teria que ser exposto. Meu Deus, quanta coisa era escondida, porque era assim naquela época, pelo menos para mim, tinha muito mais repressão. Então, qualquer coisa que se vivia no plano B. E aí eu fiquei pensando, aquela menina, que sofrimento teria, né? A gente se conecta mais pensando se qualquer dessas coisas tivesse vazado, qualquer pequena coisa. Era pequeno naquela época. Claro. Né? A do quem da mãe, aí eu adorei, tô por aqui sim. Então, esse teu exercício me faz... A gente tem 5 minutinhos, Ana, porque eu vou deixar salvo. Então, eu ainda não vai dar para a gente falar da lei no México, que surgiu agora, de outras leis, mas enfim, a gente deu a base. Eu só fiquei tão conectada com o teu exercício que me fez lembrar de uma coisa que eu quero deixar um recadinho bem importante, que é com relação às famílias, principalmente das adolescentes, que sofrem, né, uma vingança dessas, uma exposição dessas da revenge porn. Como lidar? E a forma de lidar, primeiro é se conectar. Na hora que tu fez esse exercício, eu já pensei, gente, a melhor coisa para dizer para um pai e para uma mãe é: pensa tu na tua adolescência, o que tu fez que não gostaria que viesse à tona. Foi fantástico, foi uma intervenção psicológica que tu fizeste. Pensa o que tu fez, que tu não gostaria que viesse à tona e que para ti, graças a Deus, não tinha esse risco. E agora olha para tua filha e não julga, mas acolhe. Dá para essa menina a acolhida que tu, adolescente, tu, menina, gostaria de ter tido. Essa é a melhor reflexão para um pai, para uma mãe de uma menina que já perdeu confiança no contatinho, namorado, ou seja, quem for, né? Para as adultas também, que a família acolha, que as amigas, amigos acolham, mas para adolescente que está tão vulnerável, a melhor coisa, o que a gente pode para ajudar a aplacar esse momento e dizer assim, olha só, tu não tá sozinha, a gente não tá te julgando. Essa menina já tá se julgando, eu esqueci de dizer isso antes. Ela já tá se julgando, ela já tá se condenando, ela já tá sendo julgada pelo mundo, ela já tá excluída dos grupos. E quando um pai, uma mãe, uma família inteira olha e diz assim, vem cá, minha filha, a gente não tá te condenando, a gente não tá julgando, a gente tá te acolhendo, a gente vai te dar cola. Aconteceu. Tudo bem, porque pais e mães diriam, já
tira tudo, tá de castigo, tira celular, faz não sei o quê. E a gente avisou, sim, avisou, mas quem não erra? Então, acolham esta menina, deem o colo que ela precisa, deem o esteio, assim, a gente vai te proteger com o que der a partir de agora, a gente vai te ajudar, tu já vai ser uma lição, as maiores dores também são aprendizado na nossa vida, e dá segurança para essa menina, que é a melhor coisa que tu vai prevenir. Uma depressão maior e até o tal do suicídio que a gente falou antes. É com isso que eu gostaria de encerrar e te passo a palavra agora, Ana, para o minuto final. E quero te agradecer imensamente, estou lisonjeada, né, de tu ter tido a confiança, que eu sei que estou iniciando nas lives. Venha, minha amiga. Que bom, Dani. Que lindas essas palavras que você deu, esse apoio que você exemplifica, porque a cultura do estupro ela é dominante no Brasil e a tendência do julgamento ela é muitas vezes automática. Eu achei maravilhoso você ter falado sobre o acolhimento. Eu gostaria de agradecer muito essa oportunidade e gostaria de falar muito mais aspectos sobre a exposição e a prevenção. Mas a palavra que eu trago aqui é essa mesmo, é a prevenção. Né? Que a gente possa brincar e ter uma vida plena e de acordo com os tempos que a gente vive e usar e se servir da tecnologia de uma forma que ela seja uma alegria, um facilitador da nossa vida, né? E que a gente, por outro lado, possa ajudar aquelas pessoas que não estão tendo um conhecimento suficiente dos perigos que elas correm, seja por a falta de idade, seja por inexperiência, seja por excesso de boa-fé, né? A ingenuidade, o excesso de boa-fé. Advogados costumam falar, a gente tem uma visão péssima de cada situação, de cada fato que nos é trazido, a gente tem que ter um olhar muito direto sobre os prejuízos que aquilo pode causar para as pessoas que estão nos consultando. Mas, infelizmente, a gente lida com esse lado ruim da vida. Então, eu pediria muita prevenção, muita orientação, e que a gente consiga, ao trazer esse assunto, que a gente consiga modificar principalmente a mente das pessoas que praticam maus atos com a nossa imagem e com o conteúdo íntimo. Porque muito mais importante do que a gente sair sem roupa decotada e sem mini saia é a outra pessoa saber que isso não é um permissivo para que a sua vida seja arrasada. Vamos pensar na cultura do estupro, vamos pensar que nós não precisamos não dar causa, porque assim como a gente manda, a gente recebe os nudes. Nós temos a obrigação de mudar a mentalidade de toda a sociedade para que ninguém ouse violar o nosso espaço de intimidade. Essa é a mensagem que eu queria trazer. Perfeito, Ana, muito obrigada. E tu trouxe uma coisa boa que eu esqueci de falar antes, só para registrar, quem sabe não sai a live 2 aí, que também isso, quando eu vi, eu fiquei pensando, é uma ofensa sexual. Porque a gente não fala mais muito, a gente não fala mais em abuso, a gente fala em ofensa, né? Porque abuso pressupõe abuso, além do uso. Ofensa, ofender, tu não pode nunca. Abusar, usar um pouquinho, pode, não pode usar ali, mas daí isso é uma outra discussão. Ana, querida, mas isso fica registrado, adorei tu trazer também essa visão e adorei tudo, a participação, a presença, a tua sabedoria, o teu conhecimento, sempre, amiga. Muito obrigada e obrigada a todas e todos que compareceram aqui com a gente. Beijo grande a todos, adorei a presença de todos. Eu queria mandar um beijo especial para cada uma de vocês, minhas clientes queridas, minhas primas, minha irmã, familiares, e dizer, Dani, você é fundamental nesse espaço. Fundamental, porque você trata da saúde mental e sexual com um talento. Você não pode desaparecer nunca das lives.
Meu Eu adoro a tua incentivo. presença. Meu incentivo me fez voltar depois de tempo, fazia horas que eu não fazia. Amada, eu vou ter que encerrar, porque senão não salva. Beijo, Beijo. queridona! Uma boa noite a todos. Beijão.